pessoal, bem-vindos ao meu canal. Está aqui em cima da minha cama mais um outro Sputnik que eu montei recentemente. E tá ali o outro Sputnik, que eu tô usando a bateria dele para poder alimentar o outro. Eu acho que ele não vai ficar chateado, né? Ele tá ali quietinho, não falou nada, então deixa lá. Bom, voltando ao rádio aqui, esse foi um Sputnik, como eu acabei de informar, que eu montei há pouco tempo. Eu ia colocar ele numa caixa, ia deixar bonitinho, mas infelizmente a minha solda acabou. E aí eu parei aqui onde está. Tô esperando chegar um rolinho aí de meio quilo ou de 1 quilo. Não vai esperar. Na verdade é de meio quilo. Oh, se tivesse pedido 2, mas enfim, não importa. Tá aqui, mesma configuração do outro. Tá aqui um amplificador de antena. Aqui eu tô usando um jumper no lugar do potenciômetro, eu quis deixar direto. Aí quando eu pensei em fazer o furo aqui para poder colocar o potenciômetro de antena, acabou a solda. Capacitor variável, né, que eu tinha falado nos vídeos anteriores que eu tinha tirado de um rádio Dunga. Ali é o LM358. Só não estranha esse capacitor em cima dele, porque eu acho que um dos capacitores aqui que faz o desacoplamento da alimentação, acho que ele não tá bom. Então quando aumentava e diminuía o volume, ele apitava. Aí eu tive que colocar ele por cima mesmo. Mas tudo bem, tá funcionando, é o que importa. É de 0,1 ou 104. Só que eu usei de poliéster. Para alguns estágios, alguns circuitos que eu faço, eu gosto de usar poliéster. Para não ficar que nem cápsula de toca-disco aí, que você fica batendo no microfone. Tá ali o trimmer de 1 a 60, a bobina ali dentro. Eu usei a caixinha dela mesmo. Ali eu selei ela muito bem. Por causa do rádio, né? Se bater, deslocar a bobina. Eu tive que desmontá-la, tirar 2 espiras, que tinha 2 espiras a mais. E aí eu coloquei. Aqui de volta, tá aqui. Ali os capacitores eletrolíticos. Note que esse potenciômetro aqui é diferente dos que eu costumo ver por aí nas montagens pela internet. Era do mesmo rádio que eu removi essa bobina. E ali atrás um amplificador de germânio. Está funcionando com a bateria ali do outro Sputnik, como vocês acabaram de ouvir. E aqui tá um Errorex aqui, escrito por cima a caneta, né, o que cada botão faz, o que cada controle faz. Ali a saída por fone de ouvido ou caixa, né? Se eu for usar o fone de ouvido eu tenho que baixar porque é muito forte o áudio, né? Eu estou usando o fiozinho que está ligado na antena de polo. E ali são meus travesseiros, nem ligo para isso. É isso. Vou fazer uma demonstração aqui, mais uma vez dele funcionando. Só peço desculpas pelo amadorismo do vídeo, porque eu ainda não tenho um tripé e ainda não estou em condições de fazer uma filmagem um pouquinho melhor. Mas isso logo logo vai ser superado. Aqui, então como eu mencionei nos vídeos anteriores, a entrada de antena, potenciômetro de controle de RF, né, de antena. Ali ao fundo do lado da bobina, deixei 3 terminais ali, um positivo, do meio é do oscilador e o do lado esquerdo é o terra. Eu estou usando o capacitor variável, porque aquele tuning varacto que eu tinha feito, ou o diodo, né, o diodo varicap, ele só vai até 25 picofarads, então aí eu tenho que ter no mínimo 250, 300 picofarads, né? Ou mais próximo do valor do capacitor que tem aqui. Então tem que ser o MV209 ou outros similares, né? Porque o que eu tenho aqui não tem um Ranger legal. Aí ele começa do 7.5 até 9, 10 MHz. Eu testei várias configurações, eu fiz várias modificações também na corrente de bias reverso. Coloquei e adicionei vários capacitores em paralelo, modifiquei o circuito de todos os jeitos e nada.
o ranger dele é bem acima dos 7 MHz. Então eu optei por capacitor variável. É pequenininho, ocupa quase nada. Ali o potenciômetro de regeneração. É um logaritmo, né? Não é um linear. E aqui o volume também é um potenciômetro com chave liga-desliga, né? Da Constanta, antiga pra caramba. Logaritmo também. Lá atrás, como vocês já viram nos vídeos anteriores, um amplificadorzinho de germânio. Deixa eu mostrar aqui, bonitinho. Tá aqui. Ou se não, deixa eu virar, é mais fácil. Pronto, tá aqui. AC127, AC128. Aqui também no estágio de amplificação, AC127, 128. A diferença é que aqueles ali tem o Thermal Sync, né? Thermal Sync. E ali os capacitores de baixa resistência, né? Como eu falei para vocês, usado em fonte chaveada. Só que acho que um deles está com problema. Aí eu tive que colocar um por cima do integrado mesmo. Talvez no futuro eu tire e coloque no lugar do outro, ou deixe assim mesmo. Pro meu uso mesmo, então. E ali o aterramento da carcaça. Essa carcaça é de uma fonte chaveada que eu tinha, que foi destruída, né? E eu falei assim, tem umas outras 4, 5, eu nem vou me importar, eu uso os componentes dela para fazer outros circuitos. Aí eu removi a lateral que tinha aqui para ficar parecido com aqueles receptores do QRP Group, que é uma empresa que faz rádios e outros produtos em radiofrequência. Aí ficou um aspecto legalzinho, né? Chapa em L, alumínio, não oxida. Eu só não consegui fazer o mesmo esquema de sintonia, que é esse que tem aqui do outro Sputnik, porque o volante ali que vai no variável, que eu tenho é muito grande, então não cabe aqui dentro. Talvez eu faça um sistema não por polia, né, mas por engrenagem. Eu tenho alguns CD players aqui, eu tenho alguns DVDs, outros mecanismos, né, de compact disc que eu posso estar desmontando e fazendo a redução e colocando variável para fazer um sistema de sintonia legal. Ou pode ser que eu faça isso num próximo rádio. Mas enfim, é isso. Sem mais delongas, nós vamos ligá-lo novamente. Vocês viram que eu mexi aqui bastante e ele nem saiu de sintonia, tá funcionando aqui. Aqui eu segui o mesmo esquema que o rapaz lá do canal DX Explorer, da onde eu obtive o esquema para montar esses rádios, me falou. Tenta mexer no controle de regeneração para deixar ele mais ou menos no meio, que aí você tem um ranger legal no ajuste para você poder obter uma melhor qualidade na recepção. Por causa da seletividade, né, nesse caso. Aí eu segui o que ele falou, eu não estava conseguindo por causa do valor do potenciômetro que tinha aqui. Então eu coloquei um valor assim adequado para que eu possa ter um range de ajuste. Então isso aí está funcionando bonitinho. E aqui o que eu fiz? Entre um estágio e outro eu coloquei um diodo, né? Separando a parte da alimentação do amplificador do rádio, para que qualquer espúrio ou qualquer outra coisa não retorne novamente para o amplificador. Em paralelo com o diodo eu coloquei um capacitor de 0.1. Não é crítico, pode ser 10 NF, 100 NF, 1 NF. E eu coloquei um capacitor ali de qualidade mesmo, um NPO, porque os semicondutores eles geram ruídos, principalmente o diodo. Então, para evitar que qualquer espúrio que o diodo venha produzir interfira no rádio, eu coloquei um capacitor de desacoplamento paralelo com ele.
Então ele vai suprimir qualquer espúrio. E no circuito integrado eu tive que colocar por cima porque eu já havia colado a placa, então não tem como mexer novamente. Mas enfim, é só para minha diversão. O outro ali já está montadinho, bonitinho. Só estou usando a bateria dele porque uma das baterias que eu tinha aqui, uma coisa importante que vocês saibam, vocês não sabem, bateria tem prazo de validade. Se você tem uma bateria hoje que você comprou no mercado ou em qualquer outro lugar e você guarda ela na esperança de usá-la no futuro, pode esquecer. Aí, degradou, eu joguei fora, não quis nem saber. Claro, de forma correta, né? E tô usando a que eu tenho aqui por enquanto. Esse receptor aqui no máximo é 8 volts. Ele tá com 7.2 ali. Então, tá num range agradável aqui, que não... Por exemplo, o circuito aqui ele vai até 15 volts. Eu já fiz um teste já. Só que esse amplificador aqui é até 8 volts no máximo, senão ele começa a esquentar. Aí eles esquentando, eles vão, como é que se diz, alterar o valor do termistor que está próximo ali do AC128, vai reduzir a polarização e consequentemente o volume. Isso já é um indicativo para mim, né? Quando está com excesso de corrente ali, consumindo muito, quando passa do ideal da voltagem do amplificador.